Olá, tudo bem com você? Meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica e integrativa e eu tô comentando um pouquinho com vocês aqui a respeito do meu processo de emagrecimento. Em um dos vídeos que eu gravei para vocês, eu falei um pouquinho sobre as 3 razões para escolher estar em sobrepeso. Vocês pediram para eu falar um pouquinho mais sobre isso, então é sobre isso que eu vim falar aqui com vocês nesse vídeo. O corpo, gente, ele nunca ganha peso por acaso, tá bom? Se você construiu gordura no seu corpo, é porque existia um motivo. Na verdade, existem 3 motivos, pelo menos, os mais comuns e recorrentes, que eu observo aqui na minha prática em consultório, e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, gente, esse vídeo é muito rico. Curte, compartilha, comenta aqui pra eu saber se você tá pegando o que eu tô querendo te dizer e se faz sentido pra você tudo que você vai ouvir aqui nesse vídeo hoje, tá bom? Então, vamos lá. São 3 razões. A primeira de todas é se proteger. Esta razão é uma das razões mais recorrentes e uma das mais fortes que eu percebo quando estou conversando com pessoas que vêm tratar de obesidade, sobrepeso, se engorda, emagrece, engorda, emagrece. Gente, muitas pessoas que passaram por algum tipo de violência sexual, importunação sexual, que passaram por abuso, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, acabam entendendo que é melhor buscar um caminho de gordura para se camuflar, para se proteger de uma nova violência, de um novo abuso. O corpo da pessoa aprende. Ser pequeno, ser bonito, ser desejável me levou para esse lugar de abuso, de sofrimento, é trauma, né, gente? Então, qual é o caminho que o corpo, então, ele entende que ele precisa fazer? Crescer, ficar grande, engordar, acumular gordura, se tornar menos desejável. Ele entende que mais gordura se torna menos exposição, mais peso se torna menos olhares, mais volume se torna menos vulnerabilidade. Então, esse caminho é traçado. Quanto mais gordura eu tenho, mais proteção eu sinto. Muitas mulheres, elas relatam que depois de sofrerem algum determinado tipo de abuso, de violência, elas acabam engordando. E isso, gente, não é por acaso. Não é porque elas queriam ficar gordas, mas é porque o corpo entendeu que a gordura iria protegê-las. E, gente, eu vou falar pra vocês, isso acontece mesmo até dentro do casamento. Você pode ter um casamento feliz e muito prazeroso, tá? Mas se você tem alguma questão com intimidade, com ressentimentos, conflitos sexuais, sim, você pode usar a gordura de forma completamente inconsciente como uma barreira. A gordura, ela meio que vira uma armadura. Isso é forte, isso é triste e é por isso que precisa ser cuidado. Segunda razão: força. Minha gente, a sobrecarga, a exaustão, a falta de rede de apoio, a pressão financeira, o trabalho excessivo, a solidão, qualquer coisa que seja difícil de suportar, requer que você seja o quê? Forte. Então a comida, ela acaba vindo como um recurso para te manter forte. Ela te anestesia, ela te alivia, ela te recompensa, ela traz uma pausa emocional, não é assim? Você pode ver. Frases muito comuns de pessoas que vivem isso são as frases muito clichê, mas as verdadeiras. Eu mereço. Eu tive hoje um dia de cão. Então, eu vou comer essa pizza, eu vou comer esse doce, eu vou comer esse sorvete, esse chocolate. É assim, eu mereço. Então, nesse momento, a pessoa precisa se manter forte, precisa ser forte para aguentar o próximo dia, com as mesmas rotinas, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Então, ela acumula gordura para se manter forte e aguentar o rojão no próximo dia. Mais ou menos, como diria o meme. Porque, na verdade, a comida, ela não resolve a exaustão, o cansaço. O que resolve o cansaço? Ajuda, descansar, dormir, comer alimentos saudáveis que não te inflamam. A comida não resolve a solidão. Você pode até ter ali a companhia da comida por alguns minutos, mas quem usa a comida como recurso, come rápido, chega uma hora que aquilo ali acaba e aí você se sente mais vazia do que quando você iniciou a refeição. Na verdade, é um
uma enganação que a gente faz. Na verdade, você continua cansada e agora com culpa. Então, é mais um peso que agora você precisa carregar. E aí você come de novo para aliviar aquela culpa. Mais ou menos assim. Ah, agora já comi mesmo, então vou continuar comendo. Então, se a rotina não muda, se o ambiente continua tóxico, se você continua fazendo tudo sozinha, o seu sobrepeso, então talvez não seja excesso de comida, mas sim excesso de responsabilidade. Terceira razão, para ser vista. Muita gente aprende, talvez desde muito cedo, que estar doente significa ser vista, ser cuidada, ter atenção. O cérebro, ele aprende desde cedo. Se eu fico doente, eu recebo atenção. Se eu tenho febre, a mamãe vem, né? Talvez ela larga lá o trabalho, a escola liga pra ela, olha, sua filha tá com febre. Ela sai, deixa tudo e vem ficar com você. Ou talvez, se você opera, passa por uma cirurgia, você recebe flores do seu marido, dos seus amigos, não é assim? Ou ainda lá na infância, toda vez que você ficava gripada, seu pai te trazia um brinquedo. Não sei, gente. Mas a verdade é, o cérebro, ele associa, ele faz associações. Doença gera amor, gera atenção, gera carinho. E quando esse caminho ele é estabelecido, ele vai ser replicado vez após vez. E aí aqui vai entrar então uma questão muito sistêmica. Bom, se ficar doente faz com que eu seja vista, faz com que eu seja cuidada e amada, qual é a doença que eu conheço? No meu sistema, qual é a doença predominante? Qual é o caminho que a minha epigenética já deixou traçado para mim? Qual é a doença que o meu sistema reconhece? Gente, o nosso cérebro, ele sempre vai buscar aquilo que é mais familiar. Para que eu vou buscar algo desconhecido se eu já conheço isso daqui? Entende? Você está conseguindo perceber como engordar, chegar ao sobrepeso ou até a obesidade, grau 1, grau 2, grau 3 e assim, mórbida, não é só sobre comida? Vocês percebem isso? Não é, gente, só sobre comida. É sobre proteção, é sobre exaustão, é sobre necessidade de amor, de carinho, de afeto. E enquanto isso, você continua brigando com o seu corpo. Você se olha no espelho e você xinga a sua barriga, você xinga seu braço, você xinga a sua perna, você xinga seu seio, você xinga a sua papada, quando na verdade o seu corpo ele só estava tentando te proteger. Isso não significa que a obesidade, o sobrepeso, o ganho de gordura, ele se dá apenas por fatores emocionais. Tá? É lógico que existem questões hormonais, existem questões metabólicas, inflamatórias, e é por isso que toda vez que um cliente chega para tratar sobrepeso, a gente vai precisar fazer uma biorressonância para entender o que aquele físico, o que a fisiologia daquela pessoa está mostrando que precisa ser mudado. Porém, se eu cuido do corpo, se eu cuido dos hormônios, do quadro inflamatório daquela pessoa, do metabolismo daquela pessoa, mas eu não cuido do emocional, da mente da pessoa, então o tratamento está incompleto. E isso tem muito a ver com aquele vídeo que eu falei um pouquinho sobre cuidar da mente é importante no processo de emagrecimento. Se você não assistiu, depois vai lá dar uma olhada, tá? Porque é muito importante. Uma coisa, outra coisa, e todas elas juntas compõem um todo, tá? Então, precisamos cuidar do físico, precisamos cuidar do mental e do emocional também. Então, entenda, o seu corpo não é o seu inimigo. Ele tá tentando te contar uma história. E a pergunta que você precisa se fazer é: você vai querer ouvir essa história que o seu corpo tem para te contar? Se a sua resposta for sim, estamos juntas nesse processo. Se você precisar de ajuda, aqui no box de descrição vai ter aí como é que você pode entrar em contato comigo pra gente passar por esse processo juntas, tá bom? Eu posso te ajudar e eu falo com conhecimento de causa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.